Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. No dia 22 de novembro fazemos memória litúrgica de Santa Cecília. É linda a história de Santa Cecília. De fato, ela é chamada padroeira das músicas porque, por vários fatores, primeiro que canções que ela cantou e compôs em louvor a Deus, e no seu dia celebra então o dia da música, o dia dos músicos. Mas a história dela é linda. Ela nasceu de uma família cristã, viveu no ano 150 em diante, por aí. E justamente pouco depois dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ela fez um voto de castidade a Deus desde criança. No entanto, como era costume da época, ela foi dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, próximo ao casamento, ela então conversa com esse jovem, fala sobre Jesus, sobre o amor de Deus e explica do voto que ela fizera. Ele então aceita e promete cuidar dela e também viver como ela. O mesmo encantado vai dizer para o seu irmão sobre Jesus. E Valeriano já tinha sido batizado, também seu irmão foi batizado. Porém, o prefeito da cidade descobriu isso e não aceitou, exigiu que eles renegassem a fé. Como eles não fizeram, foram então decapitados. Depois que o prefeito queria a riqueza deles, mas eles já tinham doado pelos pobres. Tentaram fazer o mesmo com Cecília, mas não conseguiram de imediato. Primeiro, ela foi jogada num lugar de água fervendo, mas não morreu. Depois ela converteu soldados e, por fim, ela foi decapitada. O algoz deu 3 machadadas na cabeça dela, não conseguiu cortar a cabeça, sendo que ele conseguia fazer isso com uma machadada apenas, e Santa Cecília ainda ficou 3 dias viva e falando de Deus e cantando os louvores de Deus, que muitas pessoas iam até ela para escutar. E aí depois então ela morreu e ainda pediu que sua casa fosse transformada numa igreja e seus bens doados para os pobres. Essa é um pouquinho da história bela de Santa Cecília. Seu corpo ficou intacto. Muitos anos depois, por volta do ano 500 a 600, um papa teve uma visão, Santa Cecília apareceu para ele e descobriu então o túmulo dela e do esposo e do cunhado, e o corpo de Santa Cecília estava intacto. Depois, mais de 1000 anos depois, novamente foi feito e o corpo ainda intacto. Bom, no Evangelho de hoje nós temos uma mensagem sobre o fim. O fim chegará, mas não devemos nos preocupar com a hora. O que importa é amar. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O evangelho proposto para a meditação nesta terça-feira, 22 de novembro, é de São Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído.
Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, com certeza em nosso coração e até nossa mente, esse texto está bem vivo, porque há poucos dias nós já o meditávamos. No dia 13 de novembro, esse foi o texto do Evangelho, né? E agora se repete novamente. Então nós vamos dar um enfoque a mais sobre este texto, pegando outros pontos para a nossa meditação. A primeira delas, talvez a muito importante: somente o amor é capaz de qualificar e justificar a nossa existência. Essa existência é curta e só o amor que vai dar qualidade, que vai dar sentido para a nossa existência, né? Devemos empregá-lo para fazer o bem, né? Porque quando chegar a hora, não haverá mais tempo para corrigir os erros. Precisamos pensar nisso. Por mais duradouras e belas que sejam as coisas, todas elas passarão, mas o amor jamais passará. É o que São Paulo fala também nas suas cartas, né? O amor jamais passará. Então, meditar sobre o fim. Precisamos. Meditar sobre o fim, sobre a morte, nos torna mais humanos e menos arrogantes. Porque as realidades humanas são frágeis e não subsistirão. Mas não acaba a vida depois da morte. O Senhor, ao usar esta linguagem chamada apocalíptica, até assusta um pouco. Ele não propõe medo, mas uma conscientização. É preciso dedicarmos a coisas impossíveis de serem destruídas. Não é para a gente dedicar a coisas que vão ser destruídas, que vão se acabar, mas aquelas que são impossíveis de serem destruídas. O amor, a fé. O templo era um lugar da morada de Deus. O objetivo do templo era justamente esse: ser o sinal da morada de Deus. Essa presença de Deus no templo dava segurança para todo o povo de Israel. A destruição do templo iria causar um desequilíbrio para todo o povo. Destruir o ponto de referência, o sinal, a segurança que eles tinham. Então apareceria a pergunta: Deus havia abandonado seu povo? Ou Deus é impotente diante das maldades e das circunstâncias que acontecem? O que Jesus quer mostrar é que nem aquilo que era tão importante e que era um sinal do lugar de Deus, da habitação de Deus, não era tão assim. Porque o mais importante não é aqui, né? Além disso, claro, Jesus aponta que agora o coração humano, uma nova era, a era a partir de Jesus, o coração humano é o lugar do encontro com Deus. Era preciso perceber a presença de Deus na pessoa e no ministério de Jesus.
não no templo. O templo verdadeiro jamais seria destruído, que é Jesus. Ele morreu, foi pregado na cruz, mas não foi vencido. Ele ressuscitou. Este templo jamais será destruído. Neste templo há uma verdadeira beleza. As pessoas admiravam a beleza e então perguntavam isso por tantas coisas. Mas precisamos admirar a beleza de Jesus. Precisamos olhar para Jesus, porque Ele é a fonte da nossa salvação, da nossa vida. Hoje, como oração, eu gostaria de fazer ou de deixar aqui a leitura de um poema chamado O Tempo, de Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a deste tempo que infelizmente nunca mais voltará. Que Deus nos ensine a olhar para o tempo, a vivê-lo, para um dia viver eternamente no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.